Meu nome completo é Paulo Roberto Nassar de Oliveira, mais conhecido como Paulo Nassar. Eu nasci no dia 29 de junho de 1952, dia de São Pedro, em Bela Vista do Paraíso, no norte do Paraná. Bem, a minha infância, ela foi uma infância muito triste, porque eu não fui uma criança, por exemplo, que teve muito apoio familiar, porque a minha família é uma família, naquele momento da minha vida, bastante desestruturada. Eu era um moleque de rua, e como moleque de rua, eu realmente, assim, vamos dizer, fiz a minha infância literalmente no meio de outros moleques, né? E com muita brincadeira de rua. O que eu mais lembro dessa época também? Eu lembro do meu avô, por parte de mãe, que não sei porquê, porque meu avô não era um homem culto, né? Mas era imigrante, né? E ele dizia, olha, é importante estudar, estudar é a única forma de, vamos dizer, não usava essa palavra ascender, né? Na vida e tal, mas era uma vida dura tal, nesse período, né? E uma coisa assim, você vê que eu lembro de coisas tristes, né? Eu lembro, por exemplo, numa Páscoa, que a minha família não tinha dinheiro para dar ovos de Páscoa para nós, né? E eu lembro que meu pai, ele saiu de manhã e ele trouxe um sonho de valsa branco. E foi porque o sonho de valsa branco foi lançado mais ou menos naquela época, era uma novidade e tal. Então ele substituiu o ovo de Páscoa por ovo de Páscoa branco, né? Mas essa coisa do ovo de Páscoa me lembra também uma coisa muito engraçada que eu fiz numa aula, né? Como eu um moleque de rua, então eu era um bicho esquisito e aprontador, né? Um verdadeiro arteiro, tá? Numa aula no primário, eu embrulhei um abacate, né, com folhas de ovo de Páscoa, né? E não sei se também era na época da Páscoa, e coloquei em cima da mesa da professora. E a professora, quando recebeu aquilo, ficou muito feliz e tal. E quando ela abriu, né, foi aquela coisa, né? Quem fez essa barbaridade e tal, e etc. Então é assim, eu entre situações muito tristes para mim, que era uma criança, também tinha essas coisas, essas coisas arteiras, né? Quando eu tinha 16 anos, eu, eu entrei para o movimento estudantil, né? Isso ainda em Londrina, no norte do Paraná, né? Então eu entrei para o movimento secundarista, tá? Então em 1968, esses estudantes colaram alguns cartazes, tá? E eu vi aquilo e entrei, vamos dizer, na onda vamos dizer, daquele movimento que eles estavam propondo naquele momento, né? E nós estamos falando então nesse período em que, vamos dizer, você começa a ter um processo de radicalização do processo de ditadura de 64 para... Bem, aí o que aconteceu? Os estudantes de medicina viram eu reproduzindo, tá? De forma assim, super artesanal, manual, tá? Aquela convocatória que eles fizeram. Eles falaram, quem que é esse moleque aí que está fazendo isso? Porque eu não tinha noção vamos dizer, do tamanho da encrenca, entendeu? Tá? Estava distribuindo um panfleto, tá? Que eu, inclusive, tinha produzido também, né? Uma noite eu distribuí isso e, ingenuamente, na outra noite eu fui distribuir novamente no mesmo caminho. E nessa distribuição, é óbvio que o exército estava me esperando lá, né? Eu tive uma sorte muito grande. O militar que estava me perseguindo, ele tirou um revólver e, na hora que ele foi atirar, o revólver dele, por incrível que pareça, uma peça do revólver caiu, tá? E logo à frente eu tropecei e fui preso. Bem, nessa prisão eu fui sequestrado, fui para um quartel a 50, 60 quilômetros de Londrina, em Apucarana, né? E fiquei lá quase 15 dias preso. Meses depois, esses processos, por exemplo, de perseguição, morte de gente e etc., né? E morte de estudantes, né? Se acirrou e eu fugi para São Paulo. Viu que isso eu já estava dentro de um movimento, mas eu só quero registrar assim, eu nunca fui
pertencente a partido político nenhum. Quando chega no final dos anos 70, tá, eu estou estudando num colégio aqui em São Paulo, já no terceiro ano colegial, chamado Marina Sintra. Pior período da ditadura, morando com um grupo de estudantes da USP, aqui no Jardim Bonfilioli. Começa uma grande repressão. Tá? E a minha casa é invadida nesse período por um grupo de policiais comandado pelo delegado Sérgio Paranho Fleury. O que eu lembro dessa época, que além do sofrimento, dos 30 dias, pessoas morrendo do lado, torturadas e morrendo, né, do lado da gente lá nesse período todo, né, vamos dizer, uma ação que os meus colegas do Marina Sintra fizeram. Estava no mês das provas, né, de fechamento. Tá? É uma história, inclusive, que eu gostaria de decifrar. Entende? Tá? Eu tenho muita vontade de voltar até o Marina Sintra, conseguir a lista de chamada da época, lista dos alunos, e me reencontrar com eles, para eles me contarem como é que eles fizeram para me passar de ano. Provavelmente fizeram a minha prova, fizeram meus trabalhos, né? Eu imagino, tudo isso é imaginação. Conversaram com os professores, né? Ou com alguém da organização da escola, né? E conseguiram fazer com que eu passasse. Bem, aí depois eu saio no dia 23 de dezembro, eles me soltaram, né? E quando eu chego, ali perto tinha uma rodoviária, um policial que estava do lado, sentado numa cadeirinha, falou assim: você está sem dinheiro, né? Entende? Eu falei: estou sem dinheiro. Aí ele pegou uma nota, uma nota talvez hoje talvez equivalente a uns R$100, né? A moeda daquela época era outra, mas ele falou assim: olha, está aqui esse dinheiro, e quando você puder, você me devolve. E é óbvio, nunca mais vi esse senhor, enfim, tem uns lances assim de sorte, né? Os meus amigos da escola me fizeram o processo para eu passar no final do ano. O policial que não me conhecia vamos dizer, fez um gesto de caridade, porque eu não tinha dinheiro para nada, para me deslocar em São Paulo, e etc. Tal. Aí eu fiz o cursinho, né? E era para prestar ECA em jornalismo. E aconteceu alguma coisa também que é outra incógnita na minha vida aí em relação à ECA, né? Que foi quando eu prestei vestibular e eu fazia parte de um grupo. Aquelas coisas, vamos estudar juntos, né? Nas correções, eu fui o que alcançou mais pontos no vestibular. E quando saiu o resultado, eles entraram e eu não saí, eu não entrei. Não. Então o que se diz é o seguinte, que existia uma lista negra de pessoas que na realidade não iam entrar por razões políticas e tal. E eu acho é uma história bastante possível que aconteceu comigo, minha primeira relação com a ECA. Mas ela se liga ao momento que eu entrei na ECA, tá? Como professor, né? Que em 2003, tá? Eu prestei um exame para me transformar em professor da ECA. Então é bem interessante porque quando sai o resultado, né, parece que foi um momento que eu fiz, vamos dizer, uma entrada, aquela entrada dos anos 1970, né? Tá? Então eu me emocionei muito. A minha percepção do período que fiz mestrado e doutorado é uma percepção extremamente positiva. Porque foi nesse período que eu pude aprender com os melhores professores do campo da comunicação e das relações públicas. E com outros professores que depois se transformaram em meus colegas aqui dentro da Universidade de São Paulo. O que é importante nessas relações e nesse aprendizado aqui foi a possibilidade de aprender com quem também tem uma preocupação transcendente, né? Não são pessoas que têm uma preocupação, por exemplo, vamos dizer, com o episódico, né? Mas são professores que têm
uma visão de longo prazo em relação à formação de pessoas. Então, é muito estimulante porque eles nos provocam intelectualmente, tá? Eles nos lançam desafios no campo, no campo intelectual, no campo educacional. Né? E, de certa forma, cada um desses professores que querem provocar esse encantamento no ambiente dos seus alunos. A ECA foi extremamente importante para mim, tá? Porque ela, de certa forma, ela trabalhou, né, a formação de um ser como eu sou hoje. Né? Mas isso ela está fazendo em relação a todas as pessoas que se relacionam com ela, que eu chamo do ethos ecano. Tá? Quer dizer, uma forma de professorar, né? Uma forma de se relacionar, uma forma de pensar o mundo, né? Como mais do que professores e como intelectuais públicos. E o aluno que entra na ECA, ele passa por todo um processo em que na ECA você tem potencialmente alunos muito preparados para os desafios intelectuais e educacionais que são propostos nessa escola desde a sua fundação. Tinha estado dentro da PUC também no período em que eu cursei matemática na PUC. Já no 4º ano de jornalismo, tá? Em que os alunos, no Réveillon, eles marcaram uma festa. Tá? E eu pensei, né? Bem, se eu não for nessa festa, eu nunca mais vou ter chance de ir em festa do meu curso de jornalismo. E fui lá. Foi lá que eu conheci a minha mulher. Né? 6 meses depois eu casei. Né? Na verdade, ela que me pediu em casamento. Né? E hoje nós temos 3 filhos, a Ana, o Pedro e a Gabriela. Estamos casados há mais de 30 anos. Né? Eu tenho muito respaldo da minha família no meu dia a dia como professor. Eu quase às vezes acho que sou mais amigo deles do que pai. Né? E é uma relação que eu tenho com todos os meus alunos, né? Que eu acho que existe uma relação de preocupação, de tentar, né? Sem ter bola de cristal, sem ter nenhum controle, né? Entender o que vai acontecer, né? Qual que vai ser o sentido dessas vidas que convivem comigo, né? Porque eu tenho vontade de desenvolver daqui para frente um grande projeto social voltado para o jovem no campo da comunicação. Eu acho que essa ideia de um projeto com essas características tem a ver com toda a minha trajetória. Né? É óbvio que quando você tem uma infância onde você não tem muitas oportunidades e que você não... e que estatisticamente o resultado talvez não fosse bom, tá? Isso acaba estimulando que você se coloque no lugar de outras centenas de pessoas, né? E na perspectiva de um projeto que dê abrangência para o conhecimento de comunicações e artes. A memória, ela vem de acordo com a temperatura e os ventos do dia. Né? Tem dias que as memórias dos desencontros, elas aparecem com mais força. Né? Como tem dias que as memórias dos encontros, elas prevalecem. Né? Eu acho que isso é um processo normal, é um processo que eu diria dialético, né? Porque a gente é formado dessas contradições. Né? Eu não acredito, por exemplo, em pessoas perfeitas. Eu sou da filosofia do imperfeccionismo. Né? Eu acho que é nesse processo em que a gente aprende, que a gente desaprende, que a gente ganha, que a gente perde, que a gente vai formando a nossa identidade. Sim, então vou até beber uma aguinha. Bebe uma aguinha.
Se você quiser fazer um exercício de respiração, mi. Mi. Ó, assim, ó, então eu vou começar. Mi. Ó, pegou, já tá. Tchau. Não, assim eu não vou fazer. Assim, né? Mi. Estou aqui no projeto Memória de Cana. Eu quero uma massagem no rosto pra... Vocês querem ver o resultado? Assistam daqui a alguns dias.